Mestre Jesus, reunidos em Teu santo nome, rogando a Tua presença santa, na busca, Senhor, do aprendizado do Teu Evangelho, para o fortalecimento da nossa caminhada como cristão. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, que nos conceda a lucidez psíquica, a brandura emocional, a luz para dissipar as trevas que ainda, Senhor, nos envolvem, oriundas das nossas próprias fragilidades íntimas e também ampliadas pelas forças perversas daqueles que se comprazem no mal e querem o domínio das trevas sobre a humanidade. Aproveitam das fragilidades humanas, induzindo-os ao mal, ao erro e à confusão mental, às incertezas. Perdoe-nos, Senhor, e conceda-nos, se for da Tua vontade, a presença do anjo amigo, do guardião, do mentor, dos protetores, dos espíritos encarregados de velar por esta casa espírita, por seus trabalhadores de boa vontade, que possam, Senhor, proteger todas as cercanias desta chácara, fortalecer as barreiras, as energias, para que não ultrapasse o mal, seja físico, seja espiritual. Estender ao lar, à família, aos familiares de cada um de nós, de todos os trabalhadores, para que assim, amado Cristo, possam também ser protegidos até despertarem através do exemplo que possamos dar na dedicação e disciplina diante do Espiritismo cristão. Estendei estas bênçãos sobre aqueles que são os adversários da regeneração e têm o Espiritismo como seus alvos. Não importa qual a denominação religiosa, Senhor, e o grau de fanatismo que se encontram, encarnado ou desencarnado, ampare-os. E assim, amado Cristo, em Tuas mãos entregamos nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja. No capítulo 12, amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Podemos, assim, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são, algumas das vezes, das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre, e que, por isso, deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do vosso planeta. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgências e benevolências para com os inimigos encarnados e desencarnados. Antigamente, para apaziguar os deuses infernais, depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais e que somente se pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e fraternidades universais. E assim seja, né? Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados e desencarnados. Que assim seja, né? Amém. Falar de um tema hoje interessante, hein? Obsessões
epidêmicas. Se nós fazermos, vamos fazer uma pequena regressão de... Boa tarde a todo mundo primeiro, né? Eu fico tão empolgado com um determinado tema que eu custa me segurar dentro de mim. Porque não quero nem parecer nenhum grão de areia perante o deserto do Saara, nem um tijolo no edifício. Mas é como João, que tinha suas visões, eu também tenho. Quando eu li o tema aqui, né, até agora eu não lembrava nem sabia qual tema. A hora que eu li isso aqui, vai abrindo, vai descortinando assim, visões que são impressionantes, né? Então eu fico tão empolgado que eu gostaria de dividir mesmo um pouco, né? Aí eu fico ansioso para expor, e eu prometi para mim mesmo que eu ia falar bem pouco. Estou com um procedimento aqui e quando eu falo muito sai sangue. Desde sexta-feira, desde quinta-feira. Então, assim, quando nós lemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que o processo do mal atrai o mal. A única coisa que evita o mal é o bem. O bem absoluto. O bem, se vocês prestarem atenção, aqui não está falando amor. Falou amor? Não falou amor. Sabe? Caridade. Sabe? Então, não tem como afastar, ou evitar, ou erradicar, ou transformar uma pessoa, ou o seu meio, seu lar, sua família, se não for através da caridade. Não é através do amor. Tem que ser a caridade. Porque na caridade está contido o amor. E na caridade há ali, sabe, uma interpretação muito forte da energia do amor. Quando nós falamos de epidemia, e pedindo licença aqui, hoje é você, Carla, para ler isso aqui, ó, para que a gente possa entender o que eu vou dizer. O quinto anjo tocou a trombeta, e viam uma estrela cair do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave para a caverna do abismo. Abriu a caverna do abismo, e da caverna subiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Escureceram com a fumaça da caverna o sol e o ar. Do interior da fumaça saíram gafanhotos, que se foram pela terra. E foi-lhes dado um poder igual aos dos escorpiões da terra. Qual que é o poder que o escorpião tem? O veneno, né? O de morte, né? Mas tiveram ordem de não fazer mal à grama da terra. Olha só. Nem à verdura, nem à árvore alguma, senão somente aos homens que não levassem na fronte o sigilo de Deus. O Covid fez mal a quê? A algum objeto? Planta? Animal? Nada. E nem a carne, né? Foi só o espírito. Né? Então, só o homem. Então, quando a gente pensa, fala numa obsessão, numa possessão, nós temos que lembrar que tudo começa de um pequeno princípio. Um difícil começa com o planejamento, depois a escolha daqueles que vão trabalhar, desde o engenheiro, arquiteto, e aí vai, até chegar no servente pedreiro. Nós sabemos que o mundo está passando por um processo epidêmico, obsessivo. Agora, ele é tão sutil que nem mesmo os espíritas ou nossos irmãos confrades de outras religiões estão percebendo, ou se percebem numa individualidade, não na coletividade dos mandatários ou dos coordenadores maiores, encarnados, digo. Mas começou agora? Não. Claro que não. Porque nós sabemos que um processo de possessão tem que iniciar numa simples influenciação, não é? Aqueles estágios lá da obsessão. Influenciação, fascinação, obsessão e subjugação. Né? São estágios longos. São estágios muito longos. E nós sabemos o tanto que isso aconteceu. Quando
Quando fala o quinto anjo tocou a trombeta e vi estrelas cair do céu sobre a terra, foi entregue a chave para a caverna do abismo. Essa quinta chave é o quinto elemento que haveria de fazer, sabe, as aberturas da oportunidade da transformação de alguns espíritos que estão sobre a face da terra. Quem iniciou essa abertura foi Hitler. Começou no ano de 1917 e depois concretizou-se 13 anos depois. 1914, 17 findou, 1914 começou a Primeira Guerra, e depois em 1917 fizeram a rendição total da Alemanha, e depois, fortalecidos, sabiam agora como fazer, não é? Aquele rapaz insignificante, que era até sargento, né? Teve um processo evolutivo rápido dentro das fileiras do exército, pela maldade e astúcia. Conseguiu, então, através de mentiras ardilosas, fazer uma modificação de hábitos e crenças. E levou a animalidade àqueles que tinham um animal ainda vivo dentro deles. Né? E nós sabemos o grande processo que modificou o curso da vida de muitos países. O desenvolvimento tecnológico na face da Terra foi extraordinário. Científico, a medicina, bélico, a engenharia, as arquiteturas, as formas de estudo, todos os aspectos ali foi uma revolução. Ou seja, foi Deus usando o mal para melhorar a vida do próprio homem. Mas aqueles que cometeram o mal estavam no estágio final do aprendizado aqui na Terra, e eles seriam expurgados para outro planeta, para aproveitar a tecnologia deles para um planeta primitivo, onde reiniciaria tudo. E deu oportunidade, aí foi quando Chico Xavier e Divaldo Ferreira Franco disseram, olha, vão abrir as portas. E elas foram abertas em 1930. Em 1950 e pouco, quando 59, para ser mais exato, Divaldo fez uma viagem para o exterior e de lá trouxe uma revista pornográfica comprada na banca de revista, né, de uma grande cidade, de um país de primeiro mundo. Trouxe, chegou, foi a Chico e falou aqui, Chico, ó, e eles chegaram. Ali iniciava a grande mudança que ia transformar todos os hábitos da família, da sociedade, no maior processo epidêmico que a história da humanidade já conheceu e disfarçado. E junto com o processo de desenvolvimento da liberação sexual, imediatamente, a pílula anticoncepcional e os movimentos de liberdade que teve que ser dado às mulheres, e não a liberdade de ser mulher, mas pelo contrário, de tirar a parte feminina da mulher. Você sabe, em Israel, até dia 7 de outubro do ano passado, tinha só 5 mil mulheres que tinham porte de arma. 5 mil mulheres num contexto de 5 milhões de homens. De 5 milhões de habitantes, perdoe. Hoje tem 42 mil. O governo incentivou as mulheres a andarem armadas. Entende isso? Normal, né? É normal? Não, não é normal. A mulher foi feita para tirar a vida de alguém? Ou foi feita para ser a co-criadora com Deus? Isso modifica, então, a estrutura do ser. São necessidades materiais de algum ditador, de algum que decide para uma grande multidão de povo. Ah, mas elas têm que sobreviver. Sim, mas elas também têm que produzir a vida. A mulher que anda com um AK-47 na cintura, só a que anda mais baixo lá é uma 9mm, né? Uma 45. Então, todo você vê no shopping, vendo a reportagem no shopping, você vai cadê as bolsas cor-de-rosas? Não, mulher de sainha curtinha, de tênis e um AK-47 aqui, ou sei lá qual que é a arma que elas usam lá.
Então, olha só a problemática que está acontecendo. A Maria e eu, nós somos mais ou menos da mesma geração. Maria, quantos amigos eu tinha que tinha tatuagem? Nenhum. Nenhum. Eu também não. Está compreendendo isso? E aí, com o processo natural do modismo, desse crescimento, da libertinagem, não de uma liberdade, foram inserindo hábitos. E nós sabemos, temos prova aqui dentro da nossa casa, o que acontece com a tatuagem. Está aí nosso amigo Anderson, paciente Anderson, né? Enquanto não dei uma camisa minha para ele tampar o braço, ele nos incorporou quando estava presente nesse dia, não estava ruim? Hã? Não, você estava aqui. O Júlio estava comigo, mais o outro companheiro, que estava fazendo mais mal do que bem, e eu tentando ajudar ele, para ele a participar do trabalho, mas ele estava rezando contra que desse certo. Por quê? Para enfraquecer a direção, para quê? Para que ele pudesse também assumir algum processo de cargo. É envolto por essas mesmas falanges que aproveita o interesse de alguém, a vaidade de alguém, a sexualidade de alguém, qualquer coisa que possa fazer materializar o espírito. Como que o espírito interfere na matéria? Tem como? Não. Ele precisa do encarnado. Então, quando lá em 1930, Chico já detectou que eles já iriam abrir as portas, já foi avisado, né, que abriam as portas dos umbrais, é isso aqui, ó. Eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, foi-lhe entregue a chave para a caverna do abismo. Abriu a caverna, abriu os umbrais, abriu todo o processo de vir à tona para encarnar e também a movimentação entre esse contato com os encarnados, para fazer a depuração. É a última oportunidade desses espíritos. E isso foi feito no mundo inteiro. Compreende? Assim como a segunda grande chave, essa segunda grande chave, foi entregue a Maomé. E ele intitulou ali o islamismo. Ele pegou toda a força moral de Cristo e rebaixou Cristo. E ele colocou que Cristo não era Deus, não é Deus, é apenas um homem. E Cristo não é Deus. Mas só que ele usou essa parte. O que as trevas faz no processo epidêmico? Pega metade da verdade. Aquilo que eu falei agora, eu falei assim, pega o contexto da frase inteira. Pega o contexto do diálogo todo, né? Então, se pegar um contexto gravado aqui, que eu falei das questões que as mulheres estão usando arma lá, eles vão falar que eu sou machista, que não devia, entendeu? Pegar só o contexto, mas pegar todo o nosso estudo, vai compreender. Então, quando fizeram aquela Segunda Guerra, abriu, Hitler veio, mudou, os outros países começaram a ficar sem homem, os homens não trabalhavam, as mulheres eram parideiras e dona do lar e cuidadora do lar, né? Aquela coisa sublime que Deus mandou. Deus fez o homem e a mulher, tá? A mulher deu o amor, o homem a poderosa energia do trabalho, né? Da matéria. A mulher a intuição celeste, o homem a brutalidade na matéria, porque o mundo é de provas e expiações, os dois têm que ter distinção. Os dois têm que ter uma separação, os dois têm que ter, porque se no mundo relativo, até para acender uma lâmpada, são dois polos. Então, se não houver isso aí, não vai haver, não vai conseguir vencer em um planeta de prova e expiação. A raça humana vai acabaria. Então, não é uma questão de machismo, nem de feminismo, nada, é questão de lógica. E aí, com a Grande Guerra, a Segunda Guerra, acabando-se os homens, as cidades esvaziando, as mulheres tiveram que ocupar espaços dos homens e obrigadas a isso, e até começaram ali a imposição, né? Pagava-se um pouco, mas ajudou a salvar os países. E aí foram faltando homens, porque estava morrendo todo mundo, e começaram a inserir ela nas partes bélicas, né? Depois do pós-guerra, aí vem a problemática. Igualzinho nós estamos no pós-Covid. Vem a problemática. Essas epidemias, que é o processo mundial, né? Elas são concentradas num grande pool de energia, a hora que aquela grande parte da humanidade vai acerenando a poeira, vem a ressaca, que é o maior problema, e depois as mudanças que são inseridas
por necessidade daquele início planejado, e começa outra, né? Então, assim está acontecendo agora na pandemia. Se vocês lembrarem, lembra que eu disse, o problema não vai ser agora, o problema vai ser depois. Então, veja só, e a gente está vendo as mudanças acontecendo num índice de escalonamento assustador. A divisão do mundo, a grande onda das influências de ansiedade, dos egos, do domínio, do poderio, do orgulho, né? Países ameaçando países, e nós estamos vendo o nosso país, nossas instituições religiosas deterioradas, né? Ontem, quando eu fui levar a Angélica, aí o André foi me contar, ele gosta de contar para que eu possa aconselhar ou falar dar alguma instrução, né? O pastor deles pediu para afastamento da igreja, ele pediu uma licença para descansar. Então ele que fundou aquela igreja, começou o lote lá, a igreja, vocês sabem que a igreja evangélica, o centro espírita 100 anos, não dá 10% da igreja evangélica em 3 anos, né? Eles é um dia de tudo quanto é lado. Então a igreja está grande, é um galpão grande, tudo grande, muito bem estruturado, sabe? E aí aconteceu, qual foi a situação? O irmão do pastor, irmão único, homem, né? E desencarnou há 2 meses atrás, com uma grande possibilidade de suicídio. E o pastor passou a ver ele lá dentro, a sentir ele dentro da igreja. E o pastor ficou com crise de ansiedade e depressão. Aí afastou, não estava conseguindo mais ministrar os cultos, porque ele ia no banheiro, meu irmão que pôs esse espelho, já saía dele espelho. Ia abrir a porta, meu irmão que pôs essa porta. Ele falou assim, o irmão dele é mais ou menos igual eu, fazia tudo, né? Quando eu morrer, onde vocês olharem aqui, vocês vão ver o meu dedo, né? Aí vocês não vão pedir afastamento não, viu, gente? Fala assim, eu quero fazer então, né, melhorar o que o Geraldo deixou. Compreende aí? Então um líder religioso pede um afastamento porque está cansado. E agora o que os fiéis vão fazer? Os fiéis já não vão na igreja mais, né, direito, né? Então, veja só, isso vindo lá do Covid, ó, você vê. Esse grande vírus que avassalou sem tocar em nada, só no ser humano, né? E assim aconteceu também na segunda, foi o que aconteceu pós-guerra. Então, estou contando aqui, pegando assim situações lá e volto aqui, mostrando para vocês, você vê o tanto que é sutil e que nós temos que ter cuidado. Porque a minha geração começou a modificar a geração que viria. Assim como os países modificaram as gerações por causa dessa influência espiritual que fez alguma coisa na matéria. E aí, nossos jovens, eu tenho 2 filhos que são tatuados. Mas não foi por minha permissão e nem indução, porque quando fizeram e me mostraram, eu falei assim, coitadinho de você, né? Você e as trevas, você está, né, de colui, filho, vai ficar com Deus, né? Você ficou triste? Não, eu não. Quem vai ficar triste é você, eu não tenho, né? Você está entendendo isso? Então, assim, aí naquela época, esses países desenvolvidos ficaram sem filhos, sem crianças. As mulheres aprenderam a trabalhar, não queriam voltar para dentro de casa e muito menos ser filho. Por que não queria ser filho? Porque elas viram as mães delas chorando pelos irmãos dela. Ela falou, eu chorar para filho meu, igual minha mãe chorou pelo meu irmão e eu chorei também, não quero ter filho não. E o índice de natalidade nesses países reduziram a fase alarmante. Mais 10, 15, 20 anos, o país estava todo mundo velho e não tinha mais ninguém para trabalhar e desenvolver o país. O governo passou então a dar dinheiro para quem tivesse filho, para a mulher voltar para dentro de casa. Você vê o contrário, né? Muitas voltaram, outras não. Outros pegou dinheiro e, né, foi para... E junto com isso, ele deu o quê? Droga. LSD. A droga da felicidade. Lícita. O governo deu para a população. Está entendendo isso? Beleza. A população reagiu, o país ficou feliz, deu $500, $600 para ele gastar como quisesse. O povo ficou rico, esquecendo que estava tirando aquele dinheiro dele mesmo, né? E o povo foi para shopping, o show foi para festa, e veio o festival de Woodstock, e a liberdade, e tal, e os campings, e todo mundo pelado, a camisinha, a pílula, a saia. Faz o que vocês quiserem, gente, mas seja feliz, vamos levantar o país. Pronto, o país levantou, vários países levantaram nesse aspecto. Hoje, se vocês forem ver os índices alarmantes
de uso de drogas nos estados desses mesmos países, você fica assustado. Louisiana, um dos estados mais ricos e tradicionais dos Estados Unidos, foi o que lutou na Guerra Civil, né? Porque ele queria manter os negros escravos, né? Então era o estado mais rico dos Estados Unidos na época da escravização e da colonização dos Estados Unidos. Hoje, se passar de carro em Louisiana, você vê aquelas mulheres lindas, maravilhosas, aqueles homens fortes lá, assim, caídos. No meio da rua, fica desse jeitinho, assim. É aquela droga, ela está chegando no Brasil. É aquela droga de um comprimido que ela é feito rápido. Tomou, a pessoa está andando assim, a pessoa faz assim. Ele fica desse jeitinho aqui. Não cai, não anda, desse jeitinho. As lojas tudo fechadas, aí passa um tempinho, aquela pessoa levanta, ela só faz assim, aí começa a sair assim, arrastando, você entendeu? Alguns deitam no chão, sentam no chão, procurando outro comprimido daquilo. Índice alarmante. Isso não é só nos Estados Unidos, não, tá, gente? Isso aconteceu agora? Não. O efeito é o efeito da causa lá atrás. Então, quando nós falamos de obsessões epidêmicas, há um acontecimento para que a gente modifique nossos hábitos salutares. Aí ofereceu à humanidade o grande processo de despertar da tecnologia. Agora você quer uma obsessão maior do que a tecnologia? Às vezes eu me pego rezando e falo assim, nossa, eu tenho que olhar aquele negócio no celular. Aí eu tenho que me lutar para não pegar o celular. Mas 3 minutos depois eu pego. A hora que eu pego, foi aquela, porque inseriu a influência, na hora eu segurei, mas aquela influência me tirou por 3 minutos, eu rezei o Pai Nosso, eu fiz as vibrações, mas aí eu desconectei. Aí você pega o celular, a hora que você pega o celular vai abrir, eu falo, não, mas eu não posso abrir agora. Eu estou rezando. Cria-se um hábito. Sabe, porque essa tecnologia aprendeu a adentrar dentro das sinapses dos nossos neurônios. Compreende? Então, aquela divisão entre o sistema nervoso, sabe, que dá a influência momentânea, que dura e curta espaço, eles aprenderam a fazer a ligação da influência, depois eu lembrarei os nomes, né? Da influência que vai da lembrança a longo prazo. Então está fazendo essa conexão entre esses dois processos neuronal. Joga a memória no que é imediato, material, que essa é para que a gente lembre tudo aquilo que é na hora, né? Então você fala assim, nossa, agorinha eu tenho que beber água, pronto. Aí chegou agorinha, você bebe água, acabou, ela já acabou, ela é uma memória momentânea. Né? Nossa, eu tenho que beber água todo dia às 3 horas da tarde. Essa já é uma memória prolongada. Você joga para outro grupo de neurônio. Então, as trevas aprenderam a fazer isso. Então, essa é a parte da humanidade que não está compreendendo, que nós também não estamos compreendendo, o processo epidêmico que está arrastando-se a longo prazo. Agora, nesse curso, nós estamos vendo os espíritas defenderem o grande processo de trabalhos espirituais à distância, a telemensagem, e modificou os hábitos dos cristãos. Então, quando nós pegamos essas religiões ortodoxas, que não modificam, nós mesmos criticamos ela. Tem 1000 anos que eles fazem a mesma coisa, mas eles são bobos. Mas eles não têm influência espiritual. São os únicos que estão conseguindo ficar em equilíbrio. São aqueles que são mais alegres, mais felizes, que não têm, sabe, as enfermidades, as loucuras, os suicídios, as depressões. São aquele grupo que tem o maior qualitativo de vida física e espiritual. Enquanto a grande outra humanidade tem um aspecto material e inteligência rápida, e depois faz o que com a inteligência? Você pega todas essas pessoas, eles têm curso, eles têm universidades. Você está compreendendo? Tem universidades, são formados, são pessoas de ternos, mulheres bonitas, bem vestidas. Você vê que são mulheres de berço, bem tratadas, pessoas bem tratadas. Não é favela não, que fica lá, né, usando maconha ou cocaína para rico, né? Ou crack, não. Então são situações, olha só. Então há uma escalonada dessa influência da mudança. Aí os pais preferem que a criança tenha uma universidade do que tenha um currículo de 10 anos de fazer cestas básicas ou de frequentar uma caridade. E aí ele é um universitário possuído, com a capacidade intelectual avantajada,
serve para as trevas fazer tudo que aquilo que vai influenciar milhões e milhões de pessoas. Compreende isso aí? Está entendendo? Desenvolve, então, incutiu na humanidade esse processo epidêmico de uma moda materialista. Vão falir. Vão falir. Então, nós não podemos ter conhecimento, claro. Alia-se o conhecimento e a caridade, mas o conhecimento sem caridade é uma faca que ele mata ele mesmo. Né? Pegar a criança desde pequeno e pôr na caridade, não falou aqui? O único meio de combater o mal é a caridade. Sabe? Ensinar, obrigar, exigir a fazer caridade enquanto criança, para aqueles mais teimosos. Depois que cresce, criou o hábito. Porque a hora que ele vai para o mundo vai fazer ele criar hábitos. E quais são os hábitos que o mundo vai fazer? O processo que vai virar a obsessão epidêmica. Né? Isso tudo controlado por quem? Por uma força trevosa. E o mundo está fazendo essa mistura, tanto encarnado quanto desencarnado. Se a gente vai nos várias etnias, tá, não é? Várias nacionalidades, não é? Daqui a 20 anos, essas nacionalidades estarão casadas só entre eles? Não. Está entendendo? O que foi decidido por uma das alas do muçulmano? O muçulmano tem duas frentes, né? Quando Maomé morreu, brigaram para ver se eram os filhos dele que iam assumir a liderança, e aí brigaram, e a família assumiu um lado e o outro, elegeram o outro lá e assumiram o outro. Esse que assumiu é o extremista, que guerrearam entre si e passaram a guerra para frente. Então, qual que é o grande plano? Isso eu fiz um estudo de um muçulmano, né, declarando e falando que ele participou disso. Desde quando ele era menino, criancinha, homem, falou assim, tem que colocar no ventre da mulher a tua semente. Não importa quem. Não importa qual mulher. Então eles saem, estrupam, eles engravidam. E falou assim, e começa a ter uma força material financeira, eles escravizam a população, os bens vai para ele, para abrir. Aí começaram a abrir universidades, hospitais, escolas no mundo inteiro. Está compreendendo? Tem cidades nos Estados Unidos que é de muçulmanos. E chega lá, faz o quê? Casa com as mulheres. Ou ponha filhos nelas. Para desenvolver a grande obsessão muçulmana no mundo. Está acontecendo. Está entendendo? Aqui no Brasil já estava preparado, não sei se vocês viram, o grande ataque que teria em igrejas ortodoxas de judeus aqui no Brasil. Foi interceptado agora. Argentina, Estados Unidos e Brasil conseguiu interceptar e pegar e colocou o cara que estava já preparando que ia começar ataques terroristas no Brasil. A semana passada agora. Mas essas notícias ninguém conta, né? Então isso é o quê? Já chegando aqui para nós, ataque terrorista, que só teve quando a Dilma e o Lula eram jovens. Está compreendendo isso? Quem sabe da história sabe que a Dilma foi terrorista. E o Lula também. Amém? Boa tarde. Boa tarde. Continuando o livro de Obsessão por Corrente Magnética, o capítulo 9, Obsessões Epidêmicas. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave para a caverna do abismo. Abriu a caverna do abismo e da caverna subiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. Escureceram com a fumaça a caverna, o sol e o ar. Do interior da fumaça saíram gafanhotos que se foram pela terra. E foi-lhes dado um poder igual ao dos escorpiões da terra. Mas tiveram ordem de não fazer mal à grama da terra, nem à verdura, nem à árvore alguma, senão somente aos homens que não levassem na fronte o sigilo de Deus. Apocalipse, capítulo 9, versículos 2 a 5. O que são obsessões epidêmicas? Quais as causas que a desencadeiam? Existem fatos na história humana que podem ser citados como exemplos deste tipo de obsessão? Quais os seus mecanismos? Como devem tratá-la? Que correlação pode ser feita entre obsessões coletivas e desobsessão por corrente magnética? Estas são algumas perguntas que não formulamos e tampouco não respondemos quando, no capítulo 4, estudamos a síndrome obsessiva. Naquele momento, dada a importância e a extensão do tema, não foi possível penetrar no âmbito destas questões, daí termos reservado o presente capítulo para fazê-lo. Adotaremos metodologia semelhante ao estudo anterior, porém sem detalharmos todas as características dessa modalidade obsessiva, por acharmos que nos capítulos precedentes já desenvolvemos inúmeros aspectos a ela atinentes.
Para iniciar, vamos consultar os escritos do codificador. Definição. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raros são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Allan Kardec, em A Gênese. Nos dias atuais, a localidade referida por Kardec é o mundo. Hoje, estão se cumprindo as profecias apocalípticas de João Evangelista. Espíritos atraídos pela indisciplina mental e moral da humanidade deixam as regiões inferiores do plano espiritual e descem à terra, à semelhança das nuvens de gafanhotos, em uma verdadeira revoada de maus espíritos, a causar danos profundos como picadas de escorpiões, ferindo e associando-se aos homens que na fronte não levam o sigilo de Deus, ou seja, as aspirações, condutas e vibrações superiores. Daí, o número considerável de obsessos ao nosso derredor. Epidemia, obsessões coletivas. Histórico. Allan Kardec escreveu inúmeros artigos a respeito das obsessões epidêmicas, trazendo a opinião dos espíritos e suas impressões, além do relato de suas viagens a comunidades que naquela época passavam por processos coletivos de influenciação psíquica. No volume 2 da pesquisa biográfica realizada por Zeus Vantuil e Francisco Chessen, encontramos uma síntese das observações kardecianas. Na RS de 1862, o codificador noticia a sua viagem de mais de 6 semanas. Na RS de 1863, página 154, diz que partira de Paris em fins de agosto e voltara em 20 de outubro, no percurso total de 693 léguas. Em sua rota, foi visitar os possessos de Morzine, também está escrito Morzines, na Alta Saboia. As observações que fez, os dados que recolheu sobre a obsessão coletiva ou epidêmica, que desde 1857 abatia sobre a comuna de Morzine, não lhe deixaram dúvidas quanto à causa, apoiando sua opinião em casos idênticos, isolados ou também epidêmicos, vistos em outras localidades e nos quais se reconhecia a participação e a ação de maus espíritos. No artigo da RS intitulado Estudo acerca dos possessos de Morzine, Kardec realizou longa e profunda análise das causas da obsessão e dos meios de combater esse mal, aduzindo algumas considerações novas que facilitavam ainda mais o entendimento do assunto, que já havia sido tratado em vários artigos da RS e em O Livro dos Médiuns. O referido estudo continua na RS de janeiro de 1863, da página de 1 a 9, com múltiplos e variados esclarecimentos e citação de fatos que permitem enquadrar a epidemia de Morzine entre as obsessões coletivas. O que um espírito pode fazer ao indivíduo, vários podem fazê-lo sobre diferentes indivíduos simultaneamente e dar obsessão caráter epidêmico. Em fevereiro e em maio, Kardec realiza, afinal, o estudo circunstanciado da singular afecção que atingira muitos habitantes de Morzine. Analisa demoradamente os relatórios dos médicos que observaram, entre outros, o Dr. Constant, enviado pelo governo francês, o Dr. Chiara, o Dr. Artois, médico-chefe do Hospital de Alienados de Lyon. Bem assim, os meios curativos empregados quer pela medicina, quer pelos exorcismos. Após longo estudo comparativo e detalhado exame dos fatos, Kardec estabeleceu o caráter essencialmente obsessivo dos doentes de Morzine. Tanto assunto lhe interessou que escreveu 5 artigos com um total de 41 páginas em formato grande. Na RS de agosto de 1864, volta a dar novos detalhes quanto à epidemia demoníaca de Morzine, que reapareceu em 1864 com nova intensidade, conforme escreveu La Fontaine no seu jornal. Tá em francês aqui, eu não sei ler não, gente. Tá bom, de Genebra, baldos todos os meios para conjurar a terrível doença. Ali esteve Monsenhor Maguin, bispo de Annecy, em 30 de abril e 1º de maio. A chegada do bispo, a epidemia tomou proporções assustadoras e o prelado, após horroroso escândalo na igreja local, confessou não ser bastante forte para debelar a praga que tinha vindo curar. Novamente se falou no envio de médicos especialistas para estudar a enfermidade,
e do êxito deles se duvidava à vista do fracasso daqueles que anteriormente tinham sido ali encaminhados. Lembra Kardec que um estudo atento ao dos sintomas demonstra com toda a evidência que a verdadeira causa está na ação do mundo invisível, ação que é fonte de mais afecções do que se pensa, e contra as quais a ciência não tem êxito, pela razão de ela opor-se ao efeito e não à causa. Em suma, é o que o Espiritismo designa pelo nome de obsessão, levada ao mais alto grau, isto é, de subjugação e possessão. As crises são efeitos consecutivos, a causa é o ser obsessor, e é então sobre este que se deve agir, assim como nas convulsões ocasionadas por vermes que se agem sobre os vermes. A seguir, aponta as várias razões por que os espíritas não foram a Morzine tentar a cura daqueles obsidiados, com isso se antecipando aos críticos que porventura poderiam levantar a pergunta, muito natural aliás. Aqueles que se interessassem por um estudo mais completo poderão se valer da bibliografia analisada por Thiers e Van Tuyl, e o importante para todos nós são as observações gerais e conclusivas que o texto menciona em pequenas transcrições. Veja só que tanto é interessante. Quando nós vimos lá que até grandes exames, teve uma época que tinha as doenças venéreas, né? E principalmente a gonorreia, e nós sabemos que o princípio é o mesmo de obsessão sexual, né? Nós vimos isso lá no curso de passe, né? E aí fala no capítulo 4 desse livro que também nós vimos lá atrás, né? Então, mas como que pode, então, uma bactéria, um vírus, não é? Ser um processo de uma influência espiritual? Aí falou, bactéria produzindo bactéria. São vermes produzindo vermes. A única diferença, não é a maternidade. E de desencarnado para desencarnado passa a ser desencarnado para encarnado. Não falei do aspecto, né, lá dos irmãos de fé, de outra crença que mandam para o mundo para poder engravidar as mulheres, para fazer um processo de crescimento mundial da sua fé, da sua opinião, do seu fanatismo, não é? É a mesma coisa, materializando. Então precisa do encarnado. Assim foi e é o Covid, assim foi a peste negra, o processo da febre amarela, a bubônica, né? A peste negra foi uma das mais feias, né, situações da humanidade, né? Porque esparramava corpos e a pessoa ficava preta, né? Esparramava corpos assim que, né? E o mau cheiro e as pessoas dizimavam assim numa rua, 50, 70, 80% das pessoas morriam. Né, algumas na rua, dentro de casa, então, mas não sabiam. Até hoje, eles falam em determinado vírus ou determinada bactéria, mas só falam, nunca foi detectado laboratorial, né? Então, é só um pensamento, uma sugestão. Então, por que o bicho não conseguia nenhum efeito lá? Você já viu as mesmas qualidades fazer alguma diferença? Não. Eles vinham da onde? Saiu da Inquisição para o tribunal. Inquisição, tribunal, e aí as mesmas eles iam então lutar contra ele mesmo. Porque aqueles que tinham sido mortos e na Inquisição, nas cruzadas primeiro, nos tribunais depois, inquisicionais, eram os espíritos que vinham atormentar aqueles que eram os católicos também na época. Não, as mesmas pessoas. Não a energia era igual, mas eram as mesmas pessoas. Só que uns desencarnados e outros encarnados. Está entendendo? E aí como que ele vai exorcizar aquele que ele mesmo jogou lá? Ou que ele estava lá em uma etapa antes? Não vai. Isso é igual desmanchar macumba. Vai lá no terreiro desmanchar macumba. Vai lá, contrata o espírito para desmanchar a macumba das trevas para você. Quem que você vai contratar? Jesus Cristo? São Francisco? Irmã Clara? Você vai contratar quem? Bezerra de Menezes? Mas o doutor Bezerra de Menezes só trabalha na caridade. Quando ele era médico na terra, ele trabalhava de graça, agora ele lá vai te pedir alguma coisa. Quem que vai contratar? Vai contratar um espírito maligno para tirar um espírito maligno. O que você vai fazer? Eles são comparsas. O que você vai fazer?
Quer um exemplo material? Você deve 10 mil para o agiota. Aí você vai no outro agiota e pede 10 mil para pagar o agiota de cá, ué. E aí? Você paga o agiota de cá, né? Só que o agiota que te emprestou 10 mil, você tem que pagar para ele quanto? É 10 mil? Não, ele vive do dinheiro, ele tem que cobrar o juro, ele vai te cobrar 15. Então você pegou de um agiota 15 para pagar para o outro agiota 10. Você está entendendo? Então, quando nós falamos, sabe, esse processo é uma matemática muito simples. A grande problemática que nós estamos tendo é que nós estamos materializando tudo. E só existe uma forma. A lição do Evangelho falou. Caridade, gente, não adianta. Você pode morder no beijo, mas você tem que fazer caridade. Ah, eu não tenho tempo, então você vai ser obsediado. E você e mais quem? A sua família, gente. Quem mais você amar? Você acha que um espírito obsessor, né? Quando o agiota você não recebe ele vai aonde? Se você tem um pai que tem dinheiro, ele vai aonde? Do seu pai. Se você tem, ele vasculha toda a sua vida, ele ameaça quem? Você? Na hora? Não. A primeira ameaça é para você, mas depois ele ameaça a sua mulher, seu filho. Porque se ele fizer alguma coisa de você, você não paga ele. Então, seu filho está aí, filho. Você é a hora que ele volta do trabalho, da escola e tal. Você está entendendo? Então, é um processo muito sério. Quando nós estamos falando de epidemia, eu estudei isso aí lá em 98, 2000, agora nós estamos vendo a coisa já no auge e declarada. Só que a exposição que ficou tão normal que nós estamos achando que isso é natural, que é acontecimento da vida mesmo. Mas não é. Porque está cada dia mais materializando. Você já viu quantas vezes eu já falei aqui e falo, quanto está difícil nós rezarmos o Pai Nosso. Como está difícil a gente espiritualizar 10 minutos da nossa vida. Sabe? Nós não conseguimos. Eu não consigo ficar na cama de manhã, porque senão começa a vir os pensamentos, 1 milhão de pensamentos. Eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. Eu vou rezar, tal e tal. Aí pronto, serena tudo. Depois de eu rezar, meditar, faz os 2 cultos de manhã, né? Eu faço um sozinho, venho para casa e volto, faço outro com a Angélica. Só aí que serena a energia, porque é a hora que está todo mundo voltando do mundo dos espíritos e as bombas atômicas caem tudo na cabeça de quem? Dos dirigentes. Isso eu estou falando de todos os líderes. Aí dá aquela ideia, vamos fazer um trabalho virtual, vamos, né? Tudo em comodidade para si mesmo, na matéria, não é? Não, mas é muito melhor na teleconferência, muito melhor no tratamento, melhor na fluidificação de água à distância, não é? Veja só, o empoderamento das trevas, não é? Algumas áreas tirar o direito e o poder de outras. Hoje, para mim entrar no hospital, que hora que eu entro? Só a hora que eu deixar na visita, só a hora que deixar. E para mim entrar, geralmente, um familiar não pode entrar. Você está compreendendo? Então, tirou o quê? O direito da religião. Você está entendendo isso? E passou esse direito, esse poder para quem? Para a matéria financeira. O hospital, o médico. Está compreendendo isso? Assim está fazendo as instituições. 11 pessoas, ou uma, decide tudo que 210 milhões de pessoas vão fazer. Está acontecendo no nosso país. Está acontecendo na Coreia do Norte, acontece na China. Né? A China fez 2 regimes, um para agradar o mundo e outro é o que é o verdadeiro. Todo mundo acha que a China é comunista capitalista. Você já viu comunista capitalista? É a mesma coisa que você vê espírita umbandista, espírita candombléista. Né? Você já viu? Eu sou espiritualista, mas capitalista. Tem como? Eu faço caridade, mas eu cobro. Tem jeito? Não tem jeito, gente. Você está compreendendo? Não tem como. Isso é a mesma coisa dos homens que estão falando que é mulher e que entrar no banheiro de mulher. Você está entendendo? Ele é homem, não tem jeito, ele não vai sentar no vaso. Você está entendendo? Mas eu sou mulher, eu sou mulher, então tá, você usa morte? Não. Depende, não. Você quer ter um filho? Quero. Então vamos inserir um esperma em você. Não, mas não tem outra. Você está entendendo? Então as trevas estão fazendo isso, gente. Faz a gente achar e o que você acha é a realidade. Então, e o que é verdade?
Isso está acontecendo nos tempos, nas casas, nas igrejas, nos tempos todos do mundo. É uma epidemia disfarçada na individualidade de opinião e de progresso e de modismo. Compreende isso? Ah, o que tem em tatuar? O que tem? O Anderson ficou 3 meses incorporado. 3 meses incorporado. Ele entrou num site, fez um ritual, depois foi no amigo dele, perto da casa dele, fez a tatuagem, e incorporou e ficou 3 meses incorporado. Passou por tudo que acontece. Candomblé, Umbanda, o pai, lá, o NAI, né, o Núcleo de Auxílio Espírita, o pai, Posto de Auxílio Espírita, que é dado, o Emmanuel, que tem um lá no Caneta agora, muito grande. Não desincorporou. Não desincorporou. O único lugar que conseguiu um auxílio, uma desincorporação, foi aonde? No Recanto da Paz. Por quê? Porque o Recanto da Paz é forte? Não, o Recanto da Paz é fraquinho. Eu estou falando de mim. O Recanto da Paz é uma formiguinha lá, que carrega uma folhinha na cabeça. O Recanto da Paz faz caridade, gente. Você entendeu? O Recanto da Paz é caridade. Você está entendendo isso agora? Aonde eu me comecei, todo o processo no Espiritismo foi no Pai. Posto de Auxílio Espírita. Está entendendo? Mano, só que eu fui lá no setor sul. Estudei 3, fiz um tratamento, estudei lá 3 meses. Participei por 3 meses. É isso. Então, o que está acontecendo no mundo, nós temos que abrir os olhos. Nós somos um pequeno grupo aqui, mas nós temos que abrir os olhos, porque esse pequeno grupo é o que está sendo um apoio muito grande para o processo regenerador do planeta. Você está entendendo? E nós temos que aprender a rezar. Aprender a rezar e direcionar o pedido a Nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que nós precisamos. Ontem, na hora que eu voltei de Anápolis, eu deitei na minha cama lá e fui rezar para o pastor e para o irmão dele. Ajudar nossos irmãos evangélicos, católicos, umbandistas, quimbandistas. Todos. Né? Nossos governantes, orar para os nossos governantes, as decisões. A Deus, abra as portas da verdade dentro do STF. Que abre, escancara a verdade lá dentro. Logo você vai ver. Presta atenção, você reza hoje. Passa uma semana e eles descobrem um podre do mundo ministro. É só presta ter efeito não. Olha, eu já fiz mais de 10 testes disso e está acontecendo isso. Aí descobre aqui. Porque qual é a força do mal? O oculto. A força do mal é o oculto. Não é o mal está vencendo a terra. A força do mal é ocultar ou disfarçar aquilo que ele está fazendo. Não é? Quando foram crucificar Jesus Cristo, eles não disfarçaram o interesse deles? Disfarçaram. Ninguém falou por que queria fazer aquilo com Cristo. Mentira e disfarçaram o interesse. Número 1. O que um espírito pode fazer a um indivíduo, vários podem fazê-lo sobre diferentes indivíduos simultaneamente e dar obsessão caráter epidêmico. 2. Isso é igual ao futebol. Você já viu o que é futebol? Juiz ladrão, juiz ladrão. Então aí todo mundo passa a chamar o juiz de ladrão. Ou um time de carro começa a falar, vamos bater neles, vamos bater neles, vamos bater neles, bater neles. Você vai 5.000 pessoas para bater em 10.000. Aí bate, sai sangrando e o cara sai andando assim. Aquela ar de vitória, sangrando com ar de vitória. Perdeu tudo, até o dia. É essa epidemia. Começou de 1. Aí gritou, foi 2. Foi assim que fizeram com Jesus Cristo lá na praça. Está entendendo? 2. A verdadeira causa está na ação do mundo invisível. A ação que é a fonte de mais afecções do que se pensa e contra as quais a ciência não tem êxito, pela razão de ela opor seu efeito e não a causa. 3. As crises são efeitos consecutivos. A causa é o ser obsessor, e é então sobre este que se deve agir, assim como nas convulsões ocasionadas por vermes, se agem sobre os vermes. Mecanismo, causa e efeito das obsessões coletivas estão definidos, incluindo o princípio terapêutico de como e sobre quem podemos agir diante de casos semelhantes. Resta-nos o verificar de fatos na trajetória humana, antes ou após a missão do codificador, para completar o nosso pequeno histórico. Jesus e obsessões epidêmicas. A mensagem abaixo é do Espírito Erasto, publicada na Revista Espírita de abril de 1862. Os casos de demoniomania que agora ocorrem na Saboia já ocorreram em muitos outros lugares, notadamente na Alemanha,
mas muito principalmente no Oriente. Esse fato anormal é mais característico do que pensais. Realmente, ao observador atento, revela uma situação análoga à que se manifestou nos últimos anos do paganismo. Ninguém ignora que quando Cristo, nosso muito amado Mestre, encarnou-se na Judéia, sob os traços do carpinteiro Jesus, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos que, pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados, numa palavra, dos indivíduos que aguardavam os rebanhos ou vagavam nas ocupações rurais. Não percebeis uma grande analogia entre a reprodução desses fenômenos idênticos de possessão? Nisso existe um ensinamento muito profundo, e disso deveis concluir que cada vez mais se aproximam os tempos preditos e que o Filho do Homem em breve virá expulsar de novo a turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra e reaviver a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às consoladoras revelações e aos regeneradores ensinamentos do Espiritismo. Voltando aos casos atuais de demoniomania, é preciso lembrar que os cientistas, os médicos do século de Augusto, trataram conforme os processos hipocráticos, os infelizes processos da Palestina, e que toda a sua ciência esbarrou ante esse poder desconhecido. Ora, ainda hoje todos os vossos inspetores de epidemias, os vossos mais notáveis alienistas, sábios doutores em materialismo puro, fracassam do mesmo modo ante essa doença exclusivamente moral. Diante dessa epidemia que é só espiritual. Mas que importa? Meus amigos, vós que fostes tocados pela graça nova, sabeis quanto esses males passageiros são curáveis pelos que têm fé. Esperai, pois, esperai com confiança a vinda daquele que já resgatou a humanidade. A hora se aproxima. O Espírito precursor já está encarnado. Em breve, pois, o desenvolvimento completo desta doutrina que tomou por divisa. Fora da caridade, não há salvação. Quando fala aí que era também nos mais humildes, mas os mais ricos também, viu, gente? E tinha uma técnica para poder fazer a cura, de 10 só um salvava. Veja só, está quase igual ao Covid, né? Quando faz a intubação, né? De 10 no processo do SUD, só 8 morrem, né? Então, nesse processo dessa época aí, de 10 só um salvava, 9 morriam. Né? E Paulo fez na filha daquele chefe da cadeia lá. Da cadeia da guarda de Nero lá, vocês lembram lá? Uhum. Qual que era a técnica, você lembra? Cortar a barriga. Por quê? Porque a influência era tão materializada, porque hoje ela é sutil, né? Hoje ela demora mais. Naquela época, e até tempos atrás, ainda acontece. Ela, tempo atrás, ela dá o tumor das bactérias, não é? A pessoa começa a vomitar sangue preto e tal, então tem que abrir, ou estava no baço ou na vesícula, ou fez um tumor no estômago, tem que tirar aquilo. Então, como não tinha a asepsia adequada, não tinha o fator energético adequado, geralmente cortava, dava infecção e a pessoa perdia sangue mais e morria. Então, essa era uma forma de desobsessão, entendeu? Só fazia matar o obsediado, né?